Olá pessoal, eu me chamo Caio Monteiro e não sei se vocês vão lembrar, mas no vídeo de apresentação do NetServer eu fiz um hands-on ali de algumas atribuições, de algumas funções do NetServer e especificamente eu fiquei de fazer um outro vídeo para detalhar melhor como que funciona hoje. Tá? Então o vídeo de hoje eu vou mostrar como funciona política de backup e também vou demonstrar um restore na prática usando os aplicativos de backup restore no NetServer e usando as pastas de rede já configuradas no NetServer usando o Samba 4, tá? Então, vamos pro vídeo? Bom, aqui de praxe a gente está com o nosso Proxmox já aberto, já devidamente configurado. A gente vem aqui no NetServer, na VM104, na parte de hardware. Na parte de hardware é aquela parte onde tem aquelas configurações da máquina. Seria algo que simula, que emula ali uma máquina física. Então, processador, memória, todas aquelas questões que você já conhece, que a gente já viu aqui. Tá? Então, usando como base um comentário de um vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, sobre... era uma dúvida de um usuário, ele queria saber como é que ele fazia para montar a pasta do file server num disco separado. Então, usando como base aquele comentário, o que foi que eu fiz aqui? Eu tenho o disco 0, né, que é o disco que está o meu SO propriamente dito, e ele está no meu storage aí local produção 1, que na verdade é um NVMe de 1 TB. Eu tenho o meu disco 1, que é de 30 GB, que é para o meu file server, tá? Então ele está no meu storage SSD, que é um pool de discos SSD, e eu tenho aqui um disco também no meu pool de SSD de 10 teras. Então, basicamente, o disco 0 SO, o disco 1, o file server propriamente dito, e o disco 2, o disco que vai ser usado em uma das políticas de backup. Eu vou mostrar algumas opções e uma delas é esse disco aqui, tá? Então, voltando lá para o NetServer, a gente tem aqui a tela inicial do NetServer, toda aquela questão que vocês já conhecem. E eu venho aqui na parte de backup. Aqui em backup eu tenho aquele backup de configurações, né? E aqui abaixo eu tenho 3 políticas de backup, com mecanismos diferentes de fazer o backup. Tá? Eu vou abrir aqui um novo e vou demonstrar cada um deles o parâmetro de configuração. Se eu vim aqui em configurar, eu vou ter o que vai ser excluído da minha política backup, o que vai ser incluído, tá? O que eu consigo excluir por default, colocando a opção a mais, e o que eu consigo incluir por default, colocando lá uma opção a mais. Tá? E aqui eu consigo agendar. O que é que acontece aqui? Isso daqui é uma evolução das versões 7.8 para cima, tá? Anteriormente a gente tinha uma série de problemas com isso aqui. Não funcionava algumas coisas direito com relação a agendamento. Então isso aqui já foi validado, já testei, inclusive eu tenho em produção em alguns lugares. Tá? Então deixe aqui nos comentários se vocês usam esse mecanismo de backup no NetServer. Mais precisamente para o file server, que é o intuito aqui que a gente vai fazer. Então, na primeira tela, bastante simples, ela tem um cron tab, tá, com interface. Isso aqui nada mais é do que um cron tab, onde eu digo o dia, a semana, o mês e a hora. Então, eu digo que vai ser todo dia, à meia-noite e 1, certo? Aqui eu escolho aonde eu vou fazer esse backup, então eu posso fazer aqui num ponto de montagem NFS, eu posso colocar aqui o host e o ponto de montagem, eu posso dizer aqui que vai ser um compartilhamento de rede, e aqui embaixo eu coloco o compartilhamento de rede, o host, o login e a senha, tá? Aqui eu posso dizer que vai ser, eu posso inclusive aqui nessa parte de compartilhamento de rede, eu usar ele com a função rsync e aí ter o meu file server replicado em outro file server, tá? Em outro servidor, para ter uma segurança maior. Ou simplesmente enviar para um file server de backup
ou simplesmente enviar para uma pasta de rede que esteja com o Samba configurado lá apenas como share, tá? Eu tenho aqui um disco local, onde eu posso configurar. Esse disco aqui, esse parâmetro aqui, é onde eu tenho aquele disco de 10 GB, tá, configurado. E aí não se preocupe, quando você adiciona um novo disco lá no Proxmox ou fisicamente aqui no servidor, ele vai aparecer aqui como disponível para formatar. E aí você formata ele por aqui mesmo e ele já vai aplicar as configurações e já vai ficar prontinho para você. Você define aqui também um nome para ele e ele já fica prontinho aqui para você, tá? O que é que acontece aqui? Isso aqui é bastante interessante. Tá vendo esse símbolo aqui de USB? No começo pode parecer um pouco confuso, mas o que é que acontece? Quando você escolhe esse tipo de destino como seu backup da sua política, naquele horário ele vai montar o disco, fazer o backup, enviar ali seu e-mail, né, se você tiver o SMTP configurado, e aí vai desmontar o disco, ou seja, ele meio que simula ali um ponto de montagem como se fosse um disco externo, mas na verdade ele está ligado ali na porta SATA ou na porta NVMe onde está o seu disco. Mas ele meio que simula ali como se fosse um disco externo, porque aqui também você pode usar um disco externo de fato, tá? Então ele faz todo esse serviço de montar, fazer o backup e desmontar. Eu tenho aqui para fazer um upload, eu tenho para fazer um envio via SFTP, isso aqui é bastante interessante, tá? Se você não tiver arquivos muito grandes ou se tiver arquivos muito grandes você tenha tempo para isso, tá? Então você consegue dizer aqui o host, a porta do SFTP, o usuário, a chave ou senha e o diretório destino, tá? Aqui ele tem como verificar e aí ele vai. Aqui você tem como mandar para Blackblaze, para Amazon e aqui eu vou mostrar um exemplo aqui de como seria no SFTP. Eu vou pegar um IP aqui 5022 e aqui eu vou verificar. Percebam que isso aqui é lá no meu servidor destino, tá? Quando eu clicar aqui em verificar, ele vai tentar fazer essa conexão e vai dizer, opa, cheguei lá, o usuário está certinho, senha está certinha, a porta consegui conexão, essa pasta está lá, ok. E aí você vai configurar. Vou deixar aqui nesse parâmetro para ficar mais simples para a gente. Quando você avança, você vai dizer como é que você quer essa forma de backup. Se você quer um envio total, né, full, e aí você diz em que dia da semana vai fazer uma análise corte e quantos backups ele vai manter. Então, se eu disser assim, mantém os últimos 7 dias, ele vai fazer os backups e vai apagar os antigos, os mais antigos. Aqui nessa opção aqui, ele vai encriptar seus arquivos, tá? Então, tenha cuidado quando você criar essa regra, salve lá a chave de encriptação, porque você pode precisar em outro local caso você tenha um desastre muito, muito sério. No caso do rsync, ele fala que você vai ter um suporte no NFS Server, tá? Porque senão ele vai ter algum problema. E aí você vai avançar. Eu não vou avançar aqui no SFTP, por quê? Porque ele não vai me dar um tipo de backup específico. Eu vou vir aqui em disco local e vou em avançar. Verificar aqui, avançar. Pronto. Aqui, como disco local, ele vai me dar uma opção a mais, que é arquivos do tipo deduplicado. O que seria isso? Ele vai fazer um backup full e vai fazer backup incrementais, tá? Eu consigo dizer aqui, ó, eu consigo fazer um full e eu consigo fazer incrementais. Se eu fizer o incremental, ele vai fazer um full em que dia da semana? Aí eu vou dizer, ó, quero um backup full aqui todo domingo. Eu quero que você limpe os backups mais antigos após 14 dias, após 28 dias. Vai depender da sua estrutura, do seu espaço de backup lá no destino, tá? E aqui em opções avançadas, ele vai separar os arquivos por padrão em 200 MB. Para quê? Para que você consiga ordenar. Não coloque aqui muito grande, porque senão vai ficar mais lento para restaurar, para ele poder encontrar o índice dos seus arquivos, tá? Vou deixar aqui por padrão, avança. Aqui você fala o nome da sua política,
Aqui você fala se quer que manda o e-mail. Então, assim, aqui ele vai mandar e-mail só quando tiver erro, sempre ou nunca. O ideal é que mande sempre, tá? Você cria uma pastinha lá no seu e-mail de redirecionamento para que você tenha ali sempre logs do que está sendo feito. Aqui embaixo você tem como dizer se você quer mandar um e-mail para o administrador de sistemas, e esse administrador de sistemas lá é o e-mail que está configurado no root, ou você quer um e-mail específico aqui também. Aí você coloca aqui e cria essa política de backup, tá? Quando você clicar em agendar, ele vai salvar. Salvando aqui, eu tenho aqui 3 opções. Eu tenho backup via SFTP usando o rsync, apontando para aquele meu IP aqui, ó, aquela mesma regra que eu tinha. Eu tenho um backup aqui via SFTP usando aquele conceito de backup full, tá? E eu tenho um conceito de backup usando a deduplicação incremental. Aqui, ó. Tá? Incremental, um full toda segunda-feira, manter os últimos 7 backups. O que é que acontece aqui? Eu vou rodar um backup incremental. Perfeito, rodou. Quando ele roda o backup aqui, ele tem os 3 pontinhos aqui e você consegue visualizar log. Aqui você diz qual a data do log que você quer ver. Então são 4h54. Ele vai me dizer aqui algumas informações. Quando começou, quando terminou, a origem o tamanho da origem do backup, quantos arquivos novos. Ele vai dizer aqui o tamanho que foi alterado da origem para o destino, né, comparado com o outro. Ele vai dar aqui algumas informações como sucesso e o tempo do backup. Isso que é muito interessante para você começar a entender quanto tempo leva cada tipo de backup seu, uma vez que é interessante que você não tenha uma regra geral para tudo, você tenha segmentos de política de backup ali por tipo de arquivos ou prioridade ou criticidade. Tá? E aqui ele vai mostrar uma informação com o tamanho do disco, o tamanho usado, o tamanho livre e o percentual, para que você tenha um norte. Isso daqui é o que vai para o e-mail, tá? Eu vou fechar aqui. E aí, cara, fiz o backup, fiz a política de backup e tal. Como é que eu restauro isso? Se eu vim aqui em restaurar, eu tenho que dizer aqui a minha política, tá? Então a que eu acabei de fazer foi a inc full. E aqui ele me dá um aviso muito importante. Ele diz que o meu restore será a totalidade dos arquivos, ou seja, todo o backup que eu fiz ele vai restaurar no destino. Isso aqui não é muito interessante, porque, bem, eu tenho uma política de backup detalhada e, na verdade, quando eu preciso restaurar, eu vou restaurar tudo. Isso aqui faz sentido no caso de desastre, tá? Então, por exemplo, eu tive um desastre, o meu disco queimou, e aí eu coloquei outro disco, fiz o ponto de montagem para o local lá certinho do NetServer, do FileServer, que eu vou deixar na descrição e aqui nos cards agora, aonde que você faz essa montagem, que caminho é esse, tá? Vai ter uma dúvida do inscrito, eu pretendo pegar vídeos mais antigos e os novos vídeos e semanalmente pegar dúvidas e fazer essas respostas, tá, para vocês. Mas aqui não é interessante eu restaurar tudo. Eu quero restaurar um arquivo que o financeiro apagou. Então, o financeiro apagou às 14h30 um arquivo chamado tabela de pagamento janeiro de 2021. Eu preciso só daquele arquivo, eu não preciso do pool de backup todo, né? É muito comum de acontecer. Perfeito, eu não vou restaurar por aqui. Vamos voltar aqui. Vou cancelar aqui. Eu vou lá na minha central de software. A primeira opção que eu tenho aqui é restauração de backup. Módulo para restauração de backup de dados. Eu vou marcar aqui e vou instalar. Instalar. Feita a instalação, tudo que é instalado aqui na central de software, ele vem para aplicativos. Em aplicativos, ele vai aparecer aqui, ó, Restore Data. Aqui nos 3 pontinhos, a dica que eu deixo para vocês conseguem adicionar um atalho. Basicamente, ele vai para o lado esquerdo, lá embaixo. Tá vendo aqui, ó? Eu já tenho o File Server e aqui vai ter Restore Data. Quando eu clicar em Restore Data, ele vai trazer aí
os meus backups. Perceba que ele não vai trazer o que eu acabei de fazer. Isso aqui é uma observação que eu deixo para vocês. Claro que dá para você ajustar, tá? Mas não é uma coisa muito simples de você fazer. Uma vez que você faz a política de backup no NetServer usando a função nativa de backup, por esse programa ele ser externo, a parte de restore, ele não vai pegar as coisas antigas. Então, a partir do momento que você fez a política de backup no seu NetServer, já instale a função de restore, para que quando você faça o primeiro backup, ele já traga aqui para vocês. Então, vamos voltar lá. Então, vamos voltar lá na parte do backup e vamos executar novamente o backup. Por exemplo, vou rodar aqui esse backup. O que é que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu vou simular uma remoção de um arquivo, tá? Eu vou vir aqui no terminal. Vou apagar logo para o terminal, porque se eu apagar via interface do Windows, ele vai para a lixeira. E aí lembrando que essa função aqui é de fato um restore de arquivos. Se você tem a função de lixeira de rede ativada, você pode pegar esse arquivo lá na lixeira de rede, lá na própria pasta do setor, na pasta da lixeira, tem lá todo o caminho, o nome do arquivo para você restaurar. Agora, não é muito interessante que você deixe essa pasta da lixeira o tempo todo livre, crescendo, né? Então, o que geralmente eu faço é, uma vez por mês, eu configuro para essa pasta ela ser apagada via crontab, porque se eu apagar ela via terminal Windows, ela vai se retroalimentar e vai criar a lixeira de rede. Então, via crontab eu tenho uma regra lá, onde eu vou uma vez por mês e apago o conteúdo daquela pasta lá da lixeira, tá? Então, digamos que você não use lixeira de rede porque ocupa um espaço maior, digamos que você não tenha configurado, digamos que você não queira essa atribuição, ou digamos que sua lixeira da rede seja para algumas coisas e essa pasta onde o usuário apagou, ele não está com a função lixeira da rede ativada, você de fato precisa pegar esse arquivo via restore, tá? Então, vamos lá. Lembrando que o caminho do FileServer fica no /var lib netserver id. Vou aumentar aqui. Pronto. Na pasta TI, por exemplo, eu tenho o arquivo caio.txt. Se eu der um ls aqui, ele vai trazer caio.txt. O grupo proprietário desse arquivo é ti@monteiro.lab, que é meu domínio, e o dono desse arquivo é administrator@monteiro.lab. Perfeito? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esse arquivo. Certo? Arquivo devidamente apagado. Vou voltar lá. Vou voltar lá no meu Restore Data. E aí eu vou escolher a minha política de backup INC Full, né, USB. E percebam que já está aqui o meu backup aqui das 16h59. Quando eu seleciono aqui, eu preciso escolher o modo de arquivo. Onde, lembra que eu tenho aquelas configurações lá, as pastas que eu faço backup? Aqui eu tenho o rateio. Por que eu tenho isso aqui? Isso aqui é bastante interessante, porque isso aqui ajuda na busca, isso acelera o processo de busca. Se você tem um pool de arquivos muito grande e eles estão segmentados em tipo de arquivos, já na sua origem, quando você seleciona o tipo de arquivo correto, ele vai se preocupar em fazer a busca naquele tipo, naquele conjunto de informações. Então, por exemplo, o meu arquivo é um arquivo ou diretório. E qual é o nome do meu arquivo? Aqui eu consigo dizer o meu diretório ou o nome do arquivo, tá? Eu vou colocar caio.txt, vou colocar só caio.p, certo? E aqui eu vou procurar ele. Ele trouxe aqui embaixo toda a minha estrutura até chegar no meu arquivo. Então isso aqui é bom até para você validar se de fato ele está na pasta TI, ou seja, eu posso ter um arquivo chamado caio.txt no financeiro, mas o que eu quero é o que está na pasta TI. Então eu venho aqui, seleciono o meu arquivo, tá? E aí eu clico aqui em sobrescrever. Por quê?
se essa informação não tiver marcada e tiver um arquivo lá, ele vai criar um arquivo com um nome diferente. Ele vai criar ali, ó, restore, a data, e a hora e o nome do meu arquivo. Por garantia, como eu já sei que meu arquivo não está lá e eu quero que ele volte com o nome certinho, eu vou clicar aqui em sobrescrever, ou se eu restaurei ele e de repente ele não é o desse período, eu vou para outro período, eu não quero ficar com arquivos duplicados para não me atrapalhar, entendeu? Então sempre clico em sobrescrever. No meu caso, tá? Então analisem aí se a melhor estratégia é sempre sobrescrever para vocês. Eu vou aqui clicar em aqui para restaurar, tá? Overwrite, sobrescrever um arquivo. E aqui ele informou que o caminho selecionado foi esse e o arquivo que foi restaurado foi esse. Vou voltar lá para o meu terminal. Percebam que meu arquivo ali, caio.txt, retornou para o seu local de origem. O grupo aqui, ele continua ti@monteiro.lab e o dono, administrator@monteiro.lab. Aqui eu deixo uma observação, teve no vídeo anterior que eu fiz, que vai sair junto com esse, o usuário ele comentava, cada vez que eu restauro, eu perco os atributos de permissão, eu tenho que reaplicar as permissões. Percebam que nesse caso aqui, eu não tive esse problema. Como eu falei no vídeo anterior, tem que ser verificada a forma que é feito esse restore, mas nesse caso, o atributo, ele já pega o atributo e já restaura com o atributo. Se você está copiando um arquivo via CP, você usa o "-p", que é a questão do atributo. Então, perceba que o restore ele não tem impacto nenhum com relação à permissão de acesso. Ele já está todo ajustado à realidade daquele usuário. E aí, com essa parametrização, com os agendamentos bem feitos, em restore eu consigo fazer o meu restore do meu arquivo específico ou da parte específica para que eu não tenha nenhum problema. Outra observação que eu deixo aqui, no momento do restore, caso você tenha algum problema de permissões, você pode vir aqui em File Server e tem uma opção aqui na pasta, nos 3 pontinhos, onde você pode redefinir as permissões. Então aqui ele vai redefinir as permissões com base no grupo proprietário, que é de financeiro. Como eu disse que financeiro, o grupo proprietário é financeiro, o arquivo que eu colocar lá, se ele vier fora de permissão de acesso, se ele tiver algum problema com relação a isso, eu posso redefinir aqui as permissões, ele vai reaplicar o grupo financeiro em toda a estrutura como acesso de leitura e escrita, tá? E aí, se eu não fiz nenhuma configuração de permissão fora dos padrões do grupo financeiro, que está dentro da pasta financeiro, eu não tenho problema algum quanto a isso. Tá? E aí, isso aqui serve para você normalizar as permissões de acesso com base no grupo proprietário daquela pasta. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como funciona a auditoria do Samba usando o Samba Audit, para saber quem apagou, quem não apagou, quem alterou, quem criou, enfim, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo, eu espero que curto na minha edição, mas que eu espero que contribua para que vocês cada vez mais conheçam o NetServe, conheçam essas soluções, e à medida que eu for avançando nos conteúdos, eu vou comparando com outros sistemas que fazem a mesma coisa, só que de uma forma diferente, tá? Então eu vou pegar outras soluções que fazem o similar ao NetServe usando o Samba, para mostrar as diferenças desses sistemas. É um trabalho muito longo e eu espero que vocês me acompanhem nesse projeto. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você curtiu esse vídeo, curta, comente. E é isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.